Hoje vamos te ajudar e muito, viu? Principalmente você que passa a vida com dores nas costas, sabe dos problemas que tem, evita muitas vezes ir ao médico porque acha que a cirurgia é um grande problema na sua vida. Você sabe que hoje em dia a gente pode falar de uma forma diferente de você enxergar isso, né? Hoje, pra gente falar e tirar suas dúvidas sobre esse assunto, doutor Juliano Lhambi, que é ortopedista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Olá, Kátia. Obrigado pelo convite para estarmos aqui de novo. A gente que agradece. Agora, terceira idade, é normal você encontrar as pessoas com certo desgaste na coluna. Mas quais são os problemas que acontecem com maior frequência e que causam essas dores tão constantes, doutor? Na verdade, o desgaste é aquele problema maior, né? O pessoal chama de desgaste, nós chamamos de discopatia degenerativa. Então, tudo que as patologias que nós temos nessa terceira idade vem muito dessa degeneração. O que mais nós temos são algumas coisas muito restritas, ou seja, hérnia de disco. O pessoal costuma falar muito sobre o bico de papagaio, que é uma das partes da degeneração, é uma coisa mais simples de usar, um termo menos técnico, mas é o bico de papagaio, o escorregamento da vértebra degenerativo, as deformidades, as escolioses são coisas que nós temos muito na terceira idade. Por quê? Porque vai se desgastando, essas pequenas articulações vão se desgastando e você acaba tendo esses desvios pequenos. Esse é um conjunto de causas para que você tenha dores e incomoda muito. A pessoa na terceira idade tem muita dor, a gente sabe que isso incomoda bastante. Agora, isso sem falar nas pequenas fraturas, que às vezes depois, num raio-x, a pessoa fala, mas eu nunca tive uma queda, não me lembro disso. E ali você vê umas fissurinhas que também causam dores constantes, são as fraturas, né? Por osteoporose. Você chega numa determinada idade, principalmente a mulher, pelo déficit de hormônio, você começa a ter as osteoporoses. Esta osteoporose produz fraturas que muitas vezes são até mesmo grandes e que produzem muita dor e até outros déficits, outras lesões maiores, que hoje também a gente tem como abordar até mesmo a osteoporose de uma maneira mais segura, né? Se a gente falasse de um tratamento mais efetivo na terceira idade, evitando a cirurgia, depois a gente vai falar de cirurgia, uma vez que você percebe que tem algum problema na coluna, que você sente dor, a dor é um sinal do corpo que algo não está bem. Se você vai a um ortopedista, você consegue com manobras muitas vezes simples, anti-inflamatórias, evitar que a situação piore ao ponto de uma cirurgia, né, doutor? Por exemplo, hoje o que a gente sabe, e já está muito difundido, mas a gente tem que insistir na parte do tratamento que nós chamamos de conservador. O que é? Remédio, a fisioterapia. Então, dentro da fisioterapia existem várias categorias, ou hidroginástica, pilates, natação, são coisas bem difundidas hoje. Isso reforça a musculatura. A nossa coluna, com essa grande aqui, se o rapaz puder mostrar, aqui, ó, essa parte aqui, então a musculatura ao redor da coluna é o que mantém tudo firme, fixo, reduzindo as dores. Quer dizer, essa musculatura das costas que protege a coluna forte, mais um abdômen forte, não sobrecarrega a coluna, isso mesmo. Né? Então, a fisioterapia, essas medidas de reforço da musculatura, atividade física é uma coisa muito importante, vai reforçar essa musculatura e você vai, consequentemente, melhorar o teu quadro. Além disso, existem alguns procedimentos que não são cirúrgicos, mas são simplesmente de alívio da dor, que são procedimentos percutâneos, as famosas infiltrações, nós chamamos de bloqueios, tem várias maneiras de aliviar a dor para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. E no retardo, gente, para começar a fazer uma atividade física. Às vezes as pessoas falam assim, eu já tenho 70, você acha que eu vou começar agora? Não tem idade. E o corpo, ele responde rapidamente também, Responde. Né? A gente sabe que, obviamente, não na mesma velocidade de uma pessoa bem mais nova, mas depois de um certo tempo você demora um pouco mais para responder, mas responde. Nós vemos pacientes que vêm ao consultório, eu sou ortopedista, vejo muita patologia degenerativa. Então, os pacientes, às vezes, com medo de começar uma hidro, um pilates ou qualquer coisa. Não, você tem que começar devagarinho. Essa é a orientação que eu dou para os meus pacientes. Comece lentamente, na medida do que você suporta, você vai ver as melhoras. E se nem isso funcionar, aí é uma outra situação. Sem falar que ajuda no equilíbrio, e aí a gente sabe o quanto o idoso precisa também pensar nisso, né? As fraturas, e até, quando a gente fala em osteoporose, ajuda na osteoporose. Numa parcela tão grande da população que tem esse problema e não imagina que tem, né? Que tenha, é verdade. É uma incidência muito grande, ou seja, o que a gente tem visto hoje é que o paciente permanece sem tratamento ou permanece com as dores, muitas vezes por falta de conhecimento. Existem muitas coisas novas que estão chegando, algumas já estão aqui, que podem beneficiar esse paciente nessa idade. Então, antigamente, a gente vê pela própria família, não, isso não tem conserto, não tem tratamento, não. Hoje, existem maneiras de ajudar o pessoal que tem essa idade, que está na terceira idade. Existem várias maneiras, né? E não é inevitável que a gente está vivendo mais, mas tem que viver com mais qualidade. Mais qualidade de vida. Não é chegar só até os 90, é chegar aos 90 aproveitando a vida, senão que adianta, né? Claro, com mais qualidade de vida é muito melhor. É verdade. Bom, volta para a gente falar da cirurgia. Tá, e aí a gente vai falar desse mito, porque tem muita gente que tem medo da tal cirurgia na coluna, porque acha que pode ficar paraplégico e tudo mais. O doutor já vai tirar as nossas dúvidas. Como vai? Tudo bem, ótimo com o que você vinha falando, graças
graças a Deus estamos vivendo mais, melhor. Já foi instituída. Cuida, né? Sim, já foi instituída a 4ª melhor idade. Maravilha. Mas por isso que eu ainda insisto que a prevenção é a melhor solução. E a gente sabe o quanto que o ômega 3 foi descoberto há mais de 40 anos, hein? E tem quanto mais uma importância imensa nisso, né? E quanto mais cedo a gente começar a usar, melhor. Por quê? Porque ele é fundamental para cuidar do nosso sistema cardiovascular. De que maneira? Ele é um poderoso anti-inflamatório 100% natural. Essa propriedade é que previne a tão terrível formação de placa de gordura nas nossas artérias. Aí a gente já reduz o risco do infarto e do derrame. Com isso, o nosso cérebro fica mais oxigenado. Aí que a gente te diz que você fica mais ativo, mais disposto, mais concentrado, dorme melhor. É anti-inflamatório 100% natural. Então, dorzinha de artrite e artrose, eu sou prova viva disso por causa do meu joelho. Nossa, a coisa de uns 4 anos atrás, numa época como essa, mas quem disse que eu ficava em pé direito? Tinha uma época que você até usou aqueles protetores do joelho. Exato. Agora, nem lembro que tem o joelho, mas eu tenho, tá? Depois que comecei a usar o ômega 3, eu tenho sim. E olha, a disposição é fantástica para você trabalhar, passear, namorar, fazer tudo de bom que a vida nos oferece. Mas não perca a oportunidade. Hoje, equipe Top Term de ali, prontidão, aguardando a sua ligação com muito carinho para oferecer a super promoção. Você vai ligar agora, porque hoje é garantida essa promoção. Para amanhã a gente não sabe. Vai comprar 6 frascos, vai ganhar o porta-cápsulas, mas só vai começar a pagar em setembro. Que bom, hein? Até lá você já sentiu todos os benefícios do ômega 3 e já se arrependeu de não ter ligado. Então, aproveita já, liga lá e já compra o segundo kit também com 50% de desconto, que é um negócio, né? Ganha lancheira térmica. É aposentado, pensionista, tem 60 anos ou mais, pode ligar, comprar para a família inteira que você tem mais promoção. E o frete também é de graça. Gente, qualidade de vida tem nome. É Top Term. Ligue, faça parte como um dos milhares de clientes que só tem elogios para Top Term. E você vai ser mais um, tenho certeza. Mas se ligar agora é aproveitar, né? Opa! 55918000 ou 0800 770 7900. Nunca é tarde para você começar a tomar o seu ômega 3. Acima da Top Term, acho bom você aproveitar a promoção, porque este também é livre de metais pesados. Acesse o site topterm.com.br. Porque é o último dia do mês, hein? Aproveita, beijo. Voltando agora aqui ao Dr. Juliano, a gente quando fala em cirurgia na coluna, as pessoas, na sua grande maioria, acabam se preocupando muito e evitando essa tal cirurgia. Se acostumam, toleram a dor, tomam anti-inflamatórios muitas vezes por conta própria, analgésicos. E a cirurgia hoje evoluiu tanto que não se tem aquele risco que as pessoas imaginavam antigamente, né, doutor Juliano? Hoje nós temos maneiras de evitar ou de controlar esses riscos, sabe? Porque quer queira ou não queira, a gente está mexendo com uma estrutura muito nobre, que é a nossa coluna. Então, hoje existem aparelhos, que é a neuromonitorização, por exemplo, nós usamos durante o procedimento, é uma coisa muito difundida lá fora, hoje a gente está conseguindo fazer aqui também. Para quê? Para que a gente possa controlar se nós estamos produzindo algum tipo de lesão e até mesmo algum tipo de dano, ou até mesmo parar o que nós estamos fazendo. Nós não tínhamos isso no passado, né? As crianças, nós fazíamos, por exemplo, a escoliose, que é uma parte da minha especialidade como ortopedista. Enquanto nós corrigíamos essa escoliose, alguns problemas apareciam. Todo mundo tem medo desse tipo de cirurgia. Hoje nós conseguimos controlar mais, não que o risco não exista, que os problemas não existam, muito pelo contrário, mas hoje as coisas estão mais controladas. Então a gente tem visto que isso tem ajudado muito esse pessoal da terceira idade e tem outras patologias também, né? Mas por isso que é importante essa relação médico-paciente, se ter uma afinidade, uma confiança. Se você não confia no seu médico... Não consegue. Aí você não consegue nem dar continuidade, fazer a sua parte, que é importante no pós-operatório também, muito complicado. Né? Pós-operatório é uma coisa muito importante, não é só fazer o procedimento. Existe um acompanhamento, um tempo que você tem que dar seguimento a esse paciente, né? Isso vai ser muito importante para o resultado final. E o que de mais moderno tem em relação a cirurgia? Na verdade, existem várias coisas modernas. A intenção da gente é tentar desmistificar um pouco aquela ideia que todo mundo tem sobre o procedimento. Ainda existem os riscos, obviamente, toda cirurgia tem riscos, elas têm suas complicações, mas hoje existem algumas técnicas que a gente consegue reduzir a agressividade. Ou seja, antigamente nós fazíamos, por exemplo, cirurgias que eram feitas por incisões grandes, abdominais, hoje são feitas por vídeo, coisas menores. Então, pedilaparoscopia, tipo assim? Mais ou menos isso, mas por pequenas incisões, nós chamamos de portais. Pequenas abordagens, ao invés de ter que fazer uma incisão grande, né, na coluna, hoje nós conseguimos fazer o mesmo procedimento, que é a famosa artrodese, um dos exemplos, por pequenas incisões, por outras vias de abordagem. Não só a via mais tradicional, que é a comum, que a maioria dos cirurgiões usa, na verdade, é o mais comum,
onde a gente consegue utilizar, por exemplo, outras vias. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês, o disco é o que mais nós tratamos, na verdade, na discopatia. Que essa parte gelatinosa que protege o atrito isso mesmo. Uma vértebra isso e outra, aqui, para ele ver um pouquinho melhor, isso é uma hérnia. Então, a hérniazinha, quando ela sai, ela aperta o nervinho, tá? E a gente pode ter problema num órgão bem distante, você nem imagina. Aquela dor que desce pela tua perna, vai até lá embaixo, sai das costas, e isso é a dor ciática, mais comumente chamada de ciática. Na cervical é a mesma situação, a dor começa no pescoço e irradia pelo braço. Então, hoje nós conseguimos acessar a coluna por várias vias, não só por trás, pelo lado, pela frente, o que reduz a nossa necessidade, muitas vezes, de manipular as terminações nervosas, as raízes, a medula. Cada paciente tem uma característica, ou seja, para cada paciente a gente consegue utilizar uma técnica que seja mais viável, que seja mais indicada. Então não existe uma técnica que seja boa para todos? Não existe isso. Existem patologias, existem pacientes e cada paciente você pode adaptar, dependendo do que ele tem, alguma técnica dessas novas. Procure o seu cirurgião. Se você tem alguma dificuldade, procure o seu cirurgião, procure o seu médico, porque essas coisas estão aí para que a gente possa utilizar, na verdade, né? A gente tem uma animação para você entender um pouco do que a gente está falando da cirurgia da coluna, ó. Até para... aqui deu para a gente ver que é justamente o que você estava dizendo. Esse é o monitoramento, né? Isso é o monitoramento. Existem maneiras de a gente monitorizar. Essa é uma técnica onde a gente usa o acesso lateral, por exemplo, que a gente nós não temos que penetrar... Bem pequeno, né? Bem pequeno, umas cisões menores. A gente não tem que penetrar nessa parte mais nobre. Nós podemos, dependendo do que você tem, do teu quadro, a gente pode usar... Essa é uma delas, né? Tem várias outras maneiras, mas... Então, as coisas estão um pouco mais controláveis hoje. E o principal de tudo, com uma menor agressividade. E uma recuperação muito mais rápida, né? A maioria das técnicas mini-invasivas, hoje alguns trabalhos mostram já, conseguindo provar algumas coisas, que as agressividades sendo menores, você tem os resultados que são, às vezes, menos sangramento. Tem algumas coisas que são importantes, Até né? em relação à anestesia. Quanto maior a cirurgia, mais anestesia, isso mais é risco a pessoa corre. Quanto maior a cirurgia, mais o que nós chamamos de agressão ao teu paciente, mais difícil é a tua recuperação. Quanto menos agressão, isso não é nem tecnologia, isso é uma coisa muito mais simples que você pode entender, menos agressão, melhora o teu pós-operatório, por exemplo. Né? Agora, muitas vezes as pessoas acabam tendo medo também. Uma vez que eu tive um problema na coluna e faço uma cirurgia, eu tenho tendência a ter de novo o mesmo problema e voltar a fazer uma cirurgia numa outra vértebra ou não? Isso também são coisas polêmicas e um dogma muito grande. O que acontece é o seguinte, nós temos essa degeneração que é geneticamente determinada, né? E ela pode continuar nos outros níveis. Nós tratamos um nível e pode ser que você tenha nos outros níveis da coluna, por exemplo. E você vai ter que retornar a fazer algum tipo de procedimento. Não é que o primeiro não tenha funcionado, mas você tem patologia nas outras áreas. Então você precisa estar atento a isso, permanecer em acompanhamento, porque se você estiver nos outros níveis acima ou abaixo do que você tem, você vai ter que sofrer uma intervenção novamente, né? Não então, que a primeira cirurgia não tenha dado certo, nada disso. Não funciona assim. Existem casos em que nós buscamos, a gente sempre costuma dizer para os pacientes, nós buscamos sempre uma boa reabilitação, mas existem casos e casos, dificuldades que a gente tem que encontrar dependendo do paciente que você tem. Então, a gente não pode colocar como todos os casos são iguais. Não, cada paciente é um paciente diferente do outro, né? A gente tem algumas perguntas. Vamos começar aqui com essa do Robleto. Que nome diferente? De Brasília. Estalar o pescoço é prejudicial para a coluna? Isso é uma coisa muito antiga que a gente tem, né? Isso é uma coisa muito comum no consultório. O paciente sempre tem aquele medo, posso estralar ou não posso estralar? Na verdade, como ortopedista, a gente não indica isso, porque você está, quer queira, não queira, você está forçando um pouco as pequenas articulações, por isso que você faz esse barulho. Então, isso não é interessante. Por mais que você ache que está alongando, estimula esse atrito, né? Isso, o alongamento tem um limite, que o fisioterapeuta dá esse limite. Então, o fisioterapeuta vai te controlar e te indicar, olha, você não deve estralar, não é interessante. Na hora pode até dar um certo alívio, mas depois complica. Faça um alongamento bastante, simples, né? Que você vai ter melhora também, não precisa estralar nada. Bem acompanhado, melhor, né? Vamos ver mais uma dúvida da Maria Lúcia de Jundiaí. Há 6 meses, sinto uma dor em cima do glúteo direito e às vezes dói até o joelho. O que posso ter? É o ciático? Esse pode ser um tipo de dor radicular, mas não aquela clássica que nós sabemos, aquela que desce até o pé, que desce pelo glúteo, passa pela coxa, vai até o pé. Essa é a clássica. Pode ser um sintoma menor, mas para que ela descubra isso, ela tem que procurar o pessoal lá, fazer a ressonância, fazer o raio-x, fazer os exames. Existem vários exames que podem ser feitos para
para que ela chegue a um denominador comum do que está causando problema para ela. Às vezes pode ser o uso inadequado de um calçado, pode ser colchão, pode ser tanta coisa que é melhor ir até um médico. Até pode, mas o que acontece? Sem que a gente tenha certeza do que está acontecendo, se é o calçado que está causando o que a gente chama de uma descompensação. Muitas vezes você dizia antigamente, tudo é descompensação, né? Um passado muito antigo. Hoje a gente sabe que com os exames a coisa não é bem assim. Existem algumas situações que nós não sabíamos o que acontecia. E hoje com os exames mais detalhados, principalmente a ressonância nos trouxe um avanço muito grande, né? Você consegue descobrir que não é só o teu calçado, tem alguma coisinha a mais. E cá entre nós, quanto antes a gente souber o diagnóstico da doença que for, não importa qual seja, mais fácil para a gente tratar e se ver livre dela, né? Sempre pegue no início, faça o teu diagnóstico no início, que as coisas vão ser muito mais fáceis. Temos mais uma dúvida, vamos ver de quem é, da Cláudia de Taubaté. Tenho 65 anos, estou com hérnia na cervical inflamada e o ortopedista disse que não posso operar devido à minha idade. É verdade? 65 anos é nova, né? Não, é uma pessoa de idade avançada muito, né? Vamos dizer assim, o que acontece? O que determina a possibilidade de você fazer ou não? Primeiro é o quadro que você tem, a patologia que você tem, mas principalmente o teu estado clínico, nós chamamos. Geral, se você, né? O estado clínico geral, se você é uma paciente que é rígida e tem condições de suportar o procedimento, por que não te dar qualidade de vida? Porque a hérnia nós temos várias maneiras de poder tratar, físio, hidro, o que for, ou até mesmo cirurgia se for necessário, mas a gente consegue. Às vezes é hipertensa, diabetes descontrolada, tanta coisa a gente pode ter. Várias opções, né? Por isso que é bom você ter um médico que você confie e pergunte tudo a ele. A gente tem uma mania tão besta de achar que o médico vai achar que a gente é burra porque a gente pergunta uma coisa tão óbvia. Pelo contrário. Tem que perguntar, né? Tem que perguntar para a gente poder esclarecer. Essa é a nossa dificuldade. A gente tem que fazer com que o paciente entenda. Essa é a nossa função, na verdade. E se a gente sabe o que a gente tem, se a gente sabe qual a nossa importância nesse pós-operatório, nesse tratamento, a gente faz tudo certinho, o resultado é positivo. O resultado é muito rápido, melhor, né? vai ser uma melhora muito mais fidedigna, vamos dizer assim. Verdade. Doutor Juliano Lambi, que é ortopedista, claro que volta mais vezes ao programa. Qualquer sugestão de tema que você tenha, pode enviar pra gente. mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada, doutor. Obrigado. Boa tarde pra você. Até mais, boa tarde.